Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Olá a todos, hoje vamos comentar sobre Pablo Marçal. Caso vocês não tenham visto o debate para a Prefeitura de São Paulo ontem, eu estive acompanhando e no meio do debate nós vimos uma cena grotesca. A cena onde o apresentador da Atena, atual candidato à Prefeitura de São Paulo também, pegou uma cadeira e bateu na cabeça do Pablo Marçal. Então eu vou comentar sobre esse tema e sobre a figura do Pablo Marçal em geral, que eu até agora não tinha feito nenhum comentário, então esse vai ser meu primeiro. Com relação a isso, antes de eu me adentrar propriamente no tema, eu vou fazer um anúncio bem interessante para vocês. Eu acabo de criar um canal alternativo chamado Olavo Pio, tudo em maiúsculo, Olavo Pio. E qual é o objetivo desse canal? Eu vou pegar os textos do Olavo e traduzir para o inglês. Sabe qual é o objetivo disso? Muitos de vocês aqui não percebem o que acontece, mas grande parte do sucesso internacional da esquerda em conseguir diversos espaços que a gente apenas sonha em ter, de influenciar a sociedade, influenciar as artes, tem muito a ver com o fato de que muitas das existências das direitas elas ficam confinadas dentro dos seus próprios países, enquanto o movimento comunista global ele permite esse intercâmbio de ideias constante entre intelectuais, e as pessoas vão se influenciando e vão fazendo um corpo maior de conhecimento. Então, essa iniciativa de traduzir o Olavo, para mim, é a minha primeira iniciativa para fazer um hub entre o pensamento brasileiro conservador e o pensamento internacional, permitir que pessoas de fora façam artigos sobre o Olavo, comentem sobre o Olavo de Carvalho. Eu acho que ele é nosso filósofo referencial nesse momento, então eu resolvi fazer esse canal, vou botar o link aí na descrição, no comentário fixado. E eu quero que vocês conheçam, caso vocês tenham um amigo gringo que queiram mostrar isso aí, eu acho que isso é uma oportunidade legal. Agora, tendo feito esse anúncio, vamos voltar para o Pablo Marçal. Caso vocês não tenham visto o debate, essa cadeirada que vocês estão vendo aqui repetidamente, ela teve um contexto. O Pablo Marçal ele chega naquele debate com o objetivo de tirar o Datena do sério. E como ele faz isso? Ele se informou acerca de um processo que corre contra o Datena, em que ele foi acusado de abuso sexual por outra jornalista. E esse processo, ele nunca chegou a ser condenado nem nada do tipo. Eles resolveram através de uma transação penal. Então, a gente não tem muita ideia do que é verdade, do que é mentira, mas obviamente, no contexto de uma eleição, Marçal foi lá e pressionou Datena nesse sentido. No meio do debate, quando respondeu Pablo Marçal, Datena explicou que esse processo é um processo antigo, que ele não foi condenado, e que isso gerou um problema familiar grande na família dele. Segundo o Datena, essa situação da acusação de abuso sexual fez com que a sogra do Datena tivesse vários episódios de AVC que levaram ela a falecer. Então foi uma situação um tanto pesada que aconteceu, e aí você entende essa reação brusca. E você pode ver que em vários momentos o Paulo Marçal ficou jogando na telha do Datena para se desequilibrar. Né? Ele vai fazendo, ô Datena, você não tem coragem de vir aqui, debate passado você não veio, não fez nada, você não tem coragem, e eventualmente o Datena tomou coragem e praticou esse ato de violência. Né? Então eu acho que isso aqui é um microcosmo da figura do Pablo Marçal. Provavelmente, nos últimos anos, a gente nunca viu um candidato no Brasil que tenha tamanha capacidade expressiva quanto ele. Ele fala muito bem, ele pensa rápido, ele dá respostas rápidas. Eu não estou dizendo que ele é uma figura particularmente brilhante. Eu não estou dizendo que eu acredito em nenhum nível que ele seja um intelectual de direita, bem informado, que leu todos os clássicos de direita, que saberia dialogar com uma pessoa mais inteligente que ele. O que eu estou dizendo é que ele tem capacidade comunicativa. E, obviamente, isso para um político é algo fundamental. Por causa que uma coisa que Bolsonaro não tinha era essa capacidade de se expressar bem. Ele poderia ter várias coisas no seu coração, mas ele não tinha essa capacidade expressiva que tem o próprio Pablo Marçal. Só que essa é a parte que eu coloco do elogio. Ele tem capacidade de falar e ele está falando de muitas coisas que são corretas. No entanto, eu acho que as pessoas têm que criar uma certa maturidade política para perceber uma coisa. O Marçal, até 3, 4 meses atrás, ele era meme no Brasil inteiro por ser um mentiroso. Era ele e o Naldo, quem é que mentia mais que o pessoal fazia piada.
E isso tem um bom motivo, porque durante anos ele, por quanto coach, sempre teve essa capacidade de oratória incrível e ele perpetuamente inventava histórias mirabolantes como se ele fosse um grande herói, um grande atleta, ele era tudo ao mesmo tempo, né? Ele era o cara mais capaz do planeta. E muitas vezes isso levava a pessoas a sofrerem com certos tipos de manipulação. Você teve aquele episódio que ele levou um pessoal para se perder no meio do mato e os bombeiros tiveram que ajudar. Você teve alguns episódios que a polícia está investigando com relação a ele participar de esquemas de fraude. Então, é um coach com todos os problemas de ser coach que a gente conhece. E qual é o problema disso? A gente pode achar, tá bom, ele está manipulando os outros e está vencendo a eleição e está favorecendo a destruição do Bozo, alguma coisa do tipo. Tá, tudo bem, isso em algum nível pode ser positivo. Mas eu acho que a gente precisa ter aquela malícia de perceber que se ele é capaz de manipular o eleitorado geral, de manipular políticos experientes para que eles caiam em erros, caiam em vacilos e dêem momentos virais para ele, naturalmente nada impede que ele consiga também manipular a você que está me ouvindo. Então, essa ideia, porque tem muitos canais de direita que estão adorando fazer isso, né? A análise da inteligência do Pablo Marçal para enganar as pessoas, para manipular e para sair por cima. Olha, essa ideia de você sempre sair por cima em detrimento da verdade tem uma consequência. Tem a consequência de que você não se torna uma pessoa confiável. Está você, que está me escutando, que quer votar nele ou algo do tipo, eu não nem incomodo que você vote nele, não estou nem a favor ou contra, até porque os outros candidatos também são péssimos. Mas eu acho que é muito importante que você perceba essa capacidade manipulativa, por causa que ela pode indicar uma falta de apego com a verdade. E qual é o problema da falta de apego com a verdade? Significa que quando ele chega na posição de poder, quando chega na prefeitura, e quando ele precisa negociar com pessoas mais poderosas que ele, o que é que impede que ele não vá negociar os valores que você, que é o eleitor, entendeu como importantes na hora de votar para ele? Ele hoje se diz representar determinados valores, mas se chegar um bilionário, botar um dinheiro na mesa dele e dizer: não, eu quero que você defenda outra coisa. E se ele começar a sofrer pressões para que ele defenda outro tipo de coisa, ele não tem, ao meu ver, arraigado uma convicção profunda de que ele está disposto a morrer pelos seus ideais. Não. Para mim, ele é uma pessoa com capacidade técnica de se comunicar, ele é um comunicador profissional que está conseguindo passar por cima de políticos despreparados que não sabem lidar com essa capacidade de comunicação que ele possui, suas estratégias de manipulação, de PNL e por aí vai. Então isso aí talvez vocês venham a retornar esse vídeo no futuro, a gente não sabe até que ponto essa história do Marçal vai se desenvolver, mas eu espero que vocês prestem atenção com relação a essa capacidade dele de manipulação, essa falta de apego. Porque depois ele vai aparecer, como muitos outros apareceram no passado, que pareceram, o cara legal de direita. E depois aparecem como os traidores. Por quê? Porque essas pessoas não têm convicção profunda. E é essa a percepção que eu tenho do Marçal. Ele não é uma pessoa com convicções profundas. Ele é uma pessoa inteligente, com capacidade de se comunicar e com capacidade de manipular. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se vocês gostaram, concordaram, discordaram. Por favor, curtam, comentam, compartilhem e não esqueçam de checar ali o canal Olavo Pio para você ver o conteúdo, as traduções que eu estou fazendo ali dos artigos jornalísticos publicamente acessíveis do Olavo de Carvalho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Desire to Kill, by Olavo de Carvalho. Jornal da Tarde, January 22, 1998. Friends and readers ask me for my opinion on abortion. But naturally inclined to conserve effort, my brain refused to form an opinion on anything unless there is a good reason to do so. Faced with any given issue, its instinctive reaction is to cling fiercely to the natural right of not thinking about it. However, in defending that right, it ends up having to question why the cursed problem exists in the first place. So, what started as an attempt not to think turns into an investigation of the fundamentals, the most philosophical pursuit there is. Future authors of depreciative biographies will rightly say that I became a philosopher out of mere laziness to think. But since laziness ranks issues by the scale of minimum priority, I developed an acute sense of the difference between problems imposed by the fatality of things
and problems that exist only because certain people want them to. Now, the problem of abortion clearly belongs to the latter category. The debate on abortion exists because the practice of abortion exists, not the other way around. The decision in favor of abortion is the premise for the existence of abortion. But what is the premise of a debate cannot at the same time be its logical conclusion. The choice for abortion, being prior to any discussion, is inaccessible to arguments. The pro-abortionist is pro-abortion by free decision, which is independent of reasons. This freedom is directly affirmed by the act that realizes it, and multiplied by millions, it becomes a generically recognized freedom, consolidated into a right. Hence, the discourse in favor of abortion avoids the moral problem and clings to the legal and political grounds. It doesn't seek so much to affirm a value, but to establish a right, which, in theory, can coexist with the moral condemnation of the act. As for the content of the debate, abortion opponents argue that the fetus is a human being and that killing it is an act of homicide. Proponents argue that the fetus is merely a piece of flesh, a part of the mother's body, which should have the right to remove at will. In the current score of the dispute, neither side has succeeded in persuading the other. Nor it is reasonable to expect they will, for since there is no consensus in today's civilization about what is or isn't human nature, there are no shared premises on which to base a resolution. But the stalemate ends up transforming the entire discussion. Faced with it, we move from an unsolvable ethical metaphysical dispute in the current conditions of Western culture to a simple mathematical equation whose resolution should, in principle, be identical and equally compelling for all capable of understanding it. This equation is formulated as follows. If there is 50% chance that the fetus is human and 50% chance that it isn't, being on the latter hypothesis is literally choose an act that has 50% chance of being a homicide. With this, the issue becomes clearer than even the most resistant mind could demand. Without absolute certainty of the fetus' inhumanity, removing it implies a moral or immoral decision made in the dark. We could preserve the life of that creature and later discover that we invested our high ethical feelings in defending what, in the end, was nothing more than a mere thing. But we could also decide to remove the thing, running the risk of discovering, too late, that it was a human being. Between precaution and reckless bet, is there really a choice? Which of us, armed with a revolver, would feel morally authorized to fire it if we knew that we had 50% chance of hitting an innocent creature? Put another way, betting on the inhumanity of the fetus is flipping a coin on the survival or death of a possible human being. At this point in the reasoning, all pro-abortion arguments tune into anti-abortion arguments. For here we have the realm of the undecidable and encounter a firmly established global consensus. No defensible or indefensible advantage, no real or hypothetical benefits to third parties can justify risking the life of a human being on a gamble. But as we've seen, the pro-abortion choice is prior to any discussion, which is why the opportunists resent and denounce as repressive violence any opposing argument. The pro-abortion decision, being the precondition for the debate's existence, could not seek anything in the debate except the ex post facto legitimization of something that was already irreversibly decided, with or without debate. The opportunists could not back down even in the face of conclusive proof of the fetus' humanity, much less in the face of the mere assessment of moral risk. They simply wish to take that risk, even with a 0% chance. They want what they want. For them, the death of unwanted fetuses is a matter of honor. It's about demonstrating, through actions and not arguments, a self-asserting freedom that dispenses with reasons, a Nietzschean pride for which even the slightest objection is an intolerable constraint. I believe I found reasons why my brain obstinately refused to think about the issue. It sensed the futility of all argument in the face of the brutal and irrational assertion of the pure will to kill. Of course, in many abortionists this will remains subconscious.
covered by a veil of humanity, rationalizations which the media support strengthens and the militants shouting corroborates. But it's also clear that there is no point in arguing with people who can lie so tenaciously to themselves.